crianças! A paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus! Hoje nós estamos na nossa terceira parte, nosso terceiro vídeo da história de José. Nós contamos no primeiro vídeo o início da história, o início da trajetória de José, onde ele foi traído por seus irmãos e eles o venderam como escravo numa caravana diretamente para o Egito. No segundo vídeo, nós contamos a vida de José dentro da casa de Potifar, onde ele também foi traído pela esposa de Potifar e ela acusou ele de algo que ele não cometeu, onde ele acabou parando na prisão. E agora, crianças, nós vamos, depois dele ter revelado através que Deus usou ele para revelar os sonhos do copeiro e do padeiro. E aí Deus fez com que José fosse lembrado através do copeiro para o rei. E o rei fez o quê? O que será que o rei fez? Já que o rei teve um sonho e nesse sonho ninguém do reino conseguiu decifrar aquele sonho para o rei. Mas eu creio que José vai ser usado por Deus de maneira poderosa para que o nome do Senhor Deus seja glorificado no Egito através da vida de José. Então vamos continuar essa história? Então sente no sofá e vamos continuar a história de José, a terceira parte, a parte final da história dele. O rei ficou animado e mandou chamar José para que pudesse ajudá-lo. José estava um bom tempo na prisão. Então, antes de falar com o rei, tomou um banho, trocou as roupas e aparou a barba. Chegando lá, o rei contou o sonho para José e ele disse: sonhei que haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as vacas magras engoliam as vacas gordas. E ainda sonhei com 7 espigas de milho formosas e 7 espigas de milho feias. E aconteceu que as 7 espigas de milho feia, elas engoliram as 7 espigas formosas. Faraó, rei do Egito, disse que ninguém havia conseguido decifrar o sonho. E José, com a ajuda de Deus, então lhe disse: Faraó, o sonho foi apenas um. Deus avisou ao rei o que iria fazer. Virá sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura e 7 anos de grande fome. Depois que José interpretou o sonho, ainda deu um bom conselho para o rei. José disse que o rei precisaria de alguém que pudesse ajudá-lo para que durante os anos de muita fartura seja recolhido alimentos para que nos anos de fome o Egito tenha comida e não passe necessidades. Crianças, vocês acreditam que José, ele agiu com uma sabedoria tão grande da parte de Deus nesses 7 anos em que eles tiveram muita prosperidade, que além deles guardarem alimentos para si, eles ainda tiveram como vender alimentos na época da seca para outras cidades. Olha como Deus é poderoso. Além do Egito estar passando por um momento difícil, Deus ainda fez com que o Egito prosperasse através de José. O que isso significa, crianças? Que mesmo em meio às dificuldades, Deus consegue colocar isso como uma grande oportunidade para que nós venhamos entender o poderio dele sobre as nossas vidas. O quanto ele é grande diante de uma dificuldade tão pequenininha. Egito prosperou nos 7 anos de seca. Egito vendeu para outras cidades. Isso significa que o Egito ganhou dinheiro nesse momento de dificuldade. O Egito prosperou no momento em que era para ter dificuldade, porque Deus estava à
frente daquilo que estava acontecendo no Egito através de José. Era um plano de Deus que José fosse levantado como um homem de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado e lembrado por séculos e séculos e séculos e séculos, para até hoje eu estar aqui contando para vocês algo que aconteceu há tantos anos atrás e que é tão atual para a nossa vida, crianças, porque Deus vai cuidar de nós. Então, crianças, prestem atenção, aprendam com a sabedoria que Deus deu a José, para que a gente não venha desperdiçar alimentos nesse momento em que a gente está vivendo de quarentena, que a gente venha cuidar dos alimentos para que eles não estraguem, para que a gente possa ter alimentos lá na frente. Nós não sabemos o que vai acontecer, o nosso futuro está muito incerto, com muitas pessoas falando muitas coisas. Então, crianças, os biscoitinhos que vocês comem, tudo que vocês têm na sua casa, o suquinho que vocês têm, bebam o necessário, não desperdiça, não joga fora, não bota muito, sabe? Coma e beba com moderação. Não jogue fora. Sabe por quê, crianças? Porque tem muitas outras crianças passando fome, passando necessidade. Hoje eu vi um vídeo de uma criança em um outro país, na África, comendo areia, porque estavam morrendo de fome. Então, crianças, glorifiquem a Deus. Toda vez que você comer alguma coisa, você levante aos céus e agradeça a Deus. Dá graças a Deus, porque você tem o que comer. Agradeça a Deus, consagre-se. Do jeitinho que a tia Amanda vai fazer assim, ó. Senhor, eu agradeço esse alimento que eu estou comendo e te dou graças, Senhor, porque tenho o que comer, tenho o que beber. Muito obrigada, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, este alimento, Pai, e te agradeço, Senhor, por ter, Senhor, tudo o que tenho na minha casa, Pai. Agradeço pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pelo emprego deles. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossa história? O rei do Egito se agradou de José, pois nunca havia visto um homem tão sábio, e o colocou como governador do Egito. Lembram do sonho de José lá no primeiro vídeo que a tia Amanda contou? Lembra quando ele ainda era moço que sua família iria se curvar diante dele? A Bíblia diz que depois do rei, José era o mais importante e mais respeitado entre os homens. José, agora governador, durante os anos de fartura, ajuntou muitos alimentos e quando chegou os anos de fome, o Egito tinha alimento para vender para outras cidades. E chegou o tempo de fome, e toda a cidade, menos o Egito, tinha fome, pois não havia alimento algum em outras cidades. A fome chegou até a cidade onde o pai e os irmãos de José estavam. Sem comida, os irmãos foram até o Egito para comprarem comida, pois souberam que lá tinha alimentos para vender. Quando chegaram lá, quem estava lá? José. José reconheceu seus irmãos e, sem ressentimento nenhum por eles, sem raiva, sem tristeza, José o abraçou e os perdoou. Por isso Deus era com José, porque José era um homem fiel a Deus. E para que nós venhamos ser fiéis e obedientes a Deus, nós precisamos perdoar os nossos irmãos, precisamos amar os nossos irmãos. Não podemos ter tristeza no coração, porque se a gente tem tristeza, a tristeza é uma sujeira e Deus não habita onde tem sujeira. Então nós não podemos ter tristeza, não podemos ter sentimentos ruins, não podemos ter falta de perdão no nosso coração, porque Jesus, o Filho de Deus, ele só habita num coração limpinho, num coração puro, um coração com amor, um coração perdoador. Jesus e o Filho de Deus, ele só habita em locais onde está branquinho, onde está limpinho. Igual essa minha blusa aqui, tá vendo? Ó, ela tem que estar limpinha, branquinha. É como Jesus. Jesus só habita em locais desse jeito. Então, se a sua casa, o seu coração, que é a sua casa, estiver com alguma sujeirinha, coloque diante de Deus, peça perdão a Deus, peça para Deus tirar toda essa sujeira de dentro do seu coração, de dentro da sua casa, para que Deus venha habitar, para que o seu Filho Jesus
habite na sua casa. Mesmo depois de tudo que seus irmãos fizeram com José, ele foi misericordioso. Ele perdoou e também ajudou seus irmãos e todas as famílias que eles tinham. José conversou com o rei e deu uma terra no Egito para que sua família ficasse perto dele. Imagina a alegria de seu pai ao ver José. Ele pensou que José havia morrido e depois viu seu filho com vida. Imagina a alegria de Jacó em ver o seu filho José. E agora, como governador do Egito, Deus honrou José, pois ele confiou que Deus estava no controle da vida dele. Assim somos nós, crianças. Mesmo passando por todas as dificuldades, nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio, crianças, e vocês? Isso mesmo, muito bem, crianças. Deus, ele é poderoso para nos tirar de todas as dificuldades, se formos fiéis, obedientes e crermos no seu poder. Crianças, Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês. A tia Amanda não pode abraçar hoje as crianças que já me conhecem, mas eu quero dar um abraço, bem forte em cada uma de vocês. Então se sintam aí, abraçada. Façam um movimento assim, se sintam abraçadas por mim e que o Senhor Deus seja com vocês em cada momento que vocês passarem nesse momento de quarentena. Eu creio que o Senhor tem cuidado de cada uma de vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam, orem ao Senhor, conversem com Ele, relacione-se com Ele, fale o quanto vocês o amam, porque Deus está aí com vocês nesse momento, da mesma forma que Ele está aqui comigo. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é um só e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os lugares. Da mesma forma que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, criança. Então, um beijo no coração de vocês, um coração bem bonito para vocês aqui, Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. E não se esqueçam, orem pelos policiais, ore pelos bombeiros, ore pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as pessoas que estão indo para os seus trabalhos. Ore para que Deus guarde a vida de cada um deles e peça a Deus para que nos livre dessa doença. Eu creio, crianças, que se a gente for dormir e acordar, Deus pode ter sanado essa doença em todo o mundo, porque Deus é poderoso. Mas eu creio também, crianças, que estamos vivendo um tempo de aprendizado. Nós estamos aprendendo através desse momento de dificuldade, dessa doença, nós estamos aprendendo. Então, crianças, aprendam com o Senhor Deus. Pergunte a Deus: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu preciso aprender com tudo isso, Senhor? Ensina-me. Lembra quando eu contei sobre a história de Samuel? Deus nos chama todo o tempo. Então fale: Senhor, eis-me aqui. O seu servo te ouve. Então, crianças, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês e que nós venhamos aprender com Deus o amor ao próximo, o perdão, da mesma forma que José fez com seus irmãos, tá bom? Amo vocês. Deus abençoe.